Hoje a gente vai ver sobre padronizações e convenções elétricas, tá? Bem, o que é isso, né? Basicamente, o que a gente vai ver aqui são algumas padronizações que são feitas para que a gente consiga entender um projeto elétrico, né? E que a gente consiga falar a mesma língua, tá certo? Algumas das padronizações aqui que eu vou falar vocês já viram, vocês já conhecem no dia a dia, tá? E ela é muito importante para quando a gente começa a trabalhar, principalmente no laboratório, né? E que a gente começa a visualizar os componentes que fazem parte de um circuito elétrico, tá bom? Então, o que a gente precisa ver primeiro são as unidades fundamentais, que várias a gente já conhece. Por exemplo, metro, a unidade metro ela é utilizada para medir o comprimento, né? E ela tem um símbolo. Então, isso aqui é o padrão. Toda unidade de medida, a gente vai ter um símbolo para representar ela, né? Seja uma letra, abreviação e etc. Depois a gente vai ter a massa, a grandeza massa, que a gente mede pelo quilograma. E o quilograma é o kg, né? A gente vai ter o tempo, que a gente vai medir o tempo em segundos, a unidade fundamental do tempo. Ah, professor, mas eu vejo por hora, né? E a gente vai ver agora na frente como é que a gente faz para utilizando esses múltiplos, né? Mas eu estou falando aqui na unidade fundamental, tá? A corrente elétrica, ela é medida pelo ampere, que o símbolo é SA maiúsculo. Lembrando que aqui, quando a gente está falando em unidades, em símbolos, um A maiúsculo ele tem diferença de um A minúsculo, né? Um K maiúsculo ele tem diferença de um K minúsculo. A termodinâmica, a temperatura, a gente mede em Kelvin. Intensidade luminosa, quantidade de matéria, etc. Então, essa aqui. E tem N unidades fundamentais, né? A gente tem a polegada, tem várias coisas que a gente tem a grandeza, que eu trouxe só alguns exemplos para vocês. Bem, e os prefixos desses prefixos métricos aqui, né? Então, veja. A gente vai ter aqui tem uma um pouquinho maior, que já é o que a gente vai utilizar mais aqui na parte de eletricidade. A gente tem a energia, que é a unidade Joule, força, Newton, a carga elétrica, Coulomb, que a gente já viu um pouco na aula passada, né? Potencial elétrico, é o volt, que a gente já viu também. Resistência elétrica, é o ohm, que nós vamos ver muito aqui no curso. E por aí vai, tem vários aqui. E eles, o que acontece? Esse aqui é a unidade fundamental, é como se eu tivesse uma unidade. Só que a gente sabe que essas grandezas, às vezes, elas são medidas em valores muito altos, né? Então a gente tem os múltiplos desses valores, né? Por exemplo, quando eu falo mega, eu estou dizendo que é 1 milhão de unidades, tá? Então mega. Então, por exemplo, se eu falo 1 megawatt aqui, ó, da potência. Ah, eu tenho um circuito aqui que a potência dele é 1 megawatt. Eu estou dizendo que esse circuito ele tem uma potência de 1 milhão de watts, certo? Então essa é a ideia. Quando a gente fala no quilo, no K, eu vou ter 1.000 unidades, né? Então, se eu venho aqui e vou dizer que eu tenho um sistema aqui que ele vai ter o K ohm, né? Que eu tenho kilo-ohm de resistência nesse circuito. Então, estou dizendo que eu tenho 1.000 ohm, tá? E assim sucessivamente. O mil e micro são valores bem pequenos. Então, se eu tenho aqui um dispositivo aqui que eu vou ter nanowatt, por exemplo, então eu vou ter um valor negativo de 1 bilionésimo de um watt, tá? Então essa é a ideia, certo? Então sempre a gente vai ter um prefixo e o valor que eu vou estar multiplicando esse prefixo, tá? Essa métrica de um fenômeno. Então, seguindo isso, vamos ver aqui uma atividadezinha. Um resistor, ele tem um valor de 100 M, né? Desculpa, 10 M estampado no seu invólucro, que é a sua capa, tá? Quantos ohms de resistência tem esse resistor?
Então aqui a gente pode olhar aqui, né? Eu disse que ele vai ter 10M, né? Então, ó, o M é o mega, né? Depois a gente vai ter aqui uma estação geradora de energia, tem a capacidade de fornecer 500 mil watts. Qual é a sua capacidade em kilowatt? Certo? Que a gente vê que esse valor aqui é um pouco complicado para estar lendo, né? Muito grande. Então vamos lá. As respostas aqui. A letra M representa o mega ou milhões. Logo, o resistor tem 10 mega-ohms ou 10 milhões de ohms. Beleza, só vir na tabelinha e a gente já tem o resultado. Pelo menos nessas questões simples. Uma estação geradora de energia tem a capacidade de fornecer 500 watts. Qual a sua capacidade em kilowatt? Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente enxergar aqui. O quilo se refere a 1000, ok? Portanto, 500 mil é igual a 500 kW, certo? Então aqui, veja que a gente só está modificando para ficar mais fácil de ler, certo? Ou seja, é mais fácil eu ler 10M do que eu ler 10 milhões de ohms, né? Então é mais fácil eu ler 10 mega-ohms. Mesma coisa aqui, 500 mil watts eu consigo ler melhor se eu falar aqui 500 kW, certo? Principalmente que às vezes a gente vai estar trabalhando com grandezas muito altas. E outra coisa que a gente vai ver aqui, além dessas métricas, desses valores de medida, é o circuito simples com uma lâmpada, né? Então esse aqui, em nossa aula no laboratório, esse aqui seria a nossa primeira aula de prática, né? Onde a gente ia começar a brincar um pouco lá no laboratório com o dispositivo que a gente tem lá. Então vamos lá. Vamos entender aqui primeiro como é que funciona esse diagrama para que a gente possa fazer na prática. Então, a gente vai ter dois tipos de diagrama, basicamente. O primeiro é o diagrama descritivo, que é esse aqui, ó. Veja que o descritivo eu vou descrevendo os equipamentos que eu vou ter. Às vezes eu posso vir aqui e colocar uma pilha AAA. Quem já observou na atividade passada sabe a voltagem que tem uma pilha AAA. E aí eu vou ter uma lâmpada, posso também designar a potência dela aqui, etc. E uma chave, liga e desliga, certo? Então esse aqui é o diagrama descritivo. Veja que o descritivo, eu não preciso ter tido nenhum conhecimento prévio para entender ele, né? Diferente do diagrama esquemático, que aqui eu já vou ter símbolos representando esses valores, esses elementos aqui do meu circuito. Pois veja, um circuito desse aqui, eu consegui desenhar de boa, mas digamos que a gente vai fazer um circuito para um prédio, né? E a gente for desenhar lâmpada, primeiro que você não vai dar muito trabalho para fazer, e outra vai ficar uma coisa gigante, né? Então, para isso, eu utilizo um diagrama esquemático, onde eu vou ter os símbolos. Por exemplo, esse símbolo aqui, ele indica uma fonte de energia, certo? De onde eu vou emitir corrente para ligar os dispositivos. Esse outro elemento aqui, ó, ele é a chave, certo? Então aqui eu vou indicar que nesse ponto eu vou ter uma chave liga e desliga. E esse elemento aqui é uma lâmpada. Então veja que eu consegui descrever esse desenho aqui de um modo bem mais simples, né, e bem menor. Mas, no entanto, eu preciso entender o que cada um desses elementos, em cada um desses elementos significa. Então aqui a gente tem alguns componentes que são muito utilizados nos circuitos, né? Mas os circuitos mais básicos eles sempre vão ter, que é o resistor, capacitor, indutor, retificador diodo, transformador, transistor, tomada. Então esses componentes aqui são os componentes que a gente vai ver muito aqui nessa aula de eletricidade, tá? Não se preocupem que mais na frente eu vou explicar cada um desses aqui, tá? Explicar como ele funciona e qual a sua funcionalidade. Então, por hora, só gravem esses nomes aí, depois a gente vai entender o que cada um faz. E os símbolos mais comuns que a gente utiliza, opa, os símbolos mais comuns que a gente utiliza
É a lâmpada, a chave, tá aqui a chavinha, liga e desliga. O disjuntor, que é esse carinha aqui. O disjuntor é aquele que está lá na frente. A gente vai chegar na aula, eu vou explicar para vocês a diferença do disjuntor para uma chave liga e desliga normal. Aqui é uma bateria, uma célula de bateria, já mudou um pouquinho, ó. Célula de bateria, vamos ver o foi apresentado aqui nesse. Olha só, dois tracinhos, mais e menos, ou seja, uma bateria, é uma pilha. Fios desconectados, quando eu tenho X aqui nele, eu vou ter os fios desconectados. O aparelho é esse carinha aqui, né, que eu vou colocar o nome, tipo, lá no meu circuito. É um som, é não sei o que. E quando eu tenho um fio conectado, eu tenho uma bolinha no meio do X aqui, né? Estou indicando que aqui tem uma conexão de fios. Ok. Ah, e aqui tem alguns símbolos que são muito utilizados, tá? Vocês vão dar uma olhadinha neles aí com calma, baixar a apresentação, esse slide aqui, vocês vão ver esses, dar uma olhadinha aqui. Então esse aqui é um diagrama esquemático de um rádio normal, esses radiozinhos simples, né? Onde, veja bem, eu vou ter vários dispositivos aqui que eu vou estar representando, ó. Esse aqui, por exemplo, esse raiozinho aqui, ele indica que é uma resistência que eu vou ter aqui, ó. Eu tenho duas, três resistências, né? Esse aqui, ele vai me indicar que é um capacitor. Aqui é um transistor, certo? Aqui é a chavinha liga e desliga que o, o usuário vai utilizar para ligar ele. Aqui eu estou indicando que eu tenho duas pilhas, ó. Esse meu rádio funciona com duas pilhas. Entrada de fone de ouvido. O condutor, veja, que aqui é uma emenda, ó. Que foi que a gente olhou lá. Com a emenda ela tem uma bolinha, tá? Aqui, ó, não tem a bolinha. Então isso aqui, esses fios, eles só estão passando um por cima do outro. É indiferente isso aqui. E aqui na bolinha eles estão conectados, tá? Então isso aqui é um circuito de um rádio, bem simples também para a gente observar. Veja que se a gente já com conhecimento bem básico aqui, ó, né, eu tenho isso aqui, eu já consigo identificar o circuito de um dispositivo, ó, de um dispositivo que funciona ali normal, um rádio, certo? Então aqui, digamos que eu precise fazer algum reparo, alguma coisa do tipo, se você pega o diagrama daquele dispositivo, você consegue entender onde é que está cada coisa ali. Quando você abrir aquela placa, você entende onde é que está cada elemento do circuito. Existe ainda um outro circuito, um outro diagrama, que, que ele é um pouco mais simples, né? Ele ocupa menos espaço, que a gente vai chamar de unifilar ou diagrama de linha simples, que eu vou passar aqui uma linha, certo? E eu vou colocando os dispositivos, né? E eu vou seguindo essa linha e eu sei onde cada um está conectado. Por exemplo, a chave de desconexão, ela tem um fusível antes, tem um transformador e assim vai, tá bom? Aqui tem outro tipo de diagrama, que é o diagrama de blocos. Então esse aqui é um diagrama de um rádio também. Então aqui acontece, às vezes esse meu circuito aqui, que a gente fez, que a gente apresentou aqui, às vezes o dispositivo é muito grande, né? O dispositivo é muito complexo. Então a gente faz primeiro esse aqui. Então a fábrica, ela te manda esse aqui, ó. Funciona da seguinte forma: eu vou ter um misturador, um dispositivo tal, dispositivo tal. Se você quiser saber, deu problema nesse ponto aqui, você baixa o diagrama esquemático só desse cara. Ou desse outro aqui, assim, e assim vai. Tá? Então, esse aqui é o diagrama de blocos. E aí, quando você abre um desses diagramas, você vai ter mais detalhadamente esse circuito aqui, tá bom? E esse aqui é uma planta de instalação, que é o que é utilizado nas residências, tá? Então, esse aqui a gente vai ter nas residências aí, onde o engenheiro elétrico ele vai determinar onde que eu vou ter cada fio, onde que eu vou passar os fios, eu vou ter as tomadas, ó, a tomada especial, ele vai dizer ela, então ele faz um projetinho ali de uma residência onde que vai chegar as tomadas, onde se liga e etc. Certo?
Então, por hoje é só. Vocês têm uma atividadezinha aqui para responder a partir desse conteúdo aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.